Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Aleluia! Antes de entrar na palavra, eu queria repartir com vocês uma visão que eu tive ontem, orando por esse tempo. Não sabia a palavra que seria, mas uma visão diferente um pouco de tudo isso veio. E eu gostaria de orar sobre isso. Enquanto eu orava pelo culto, eu via algumas armadilhas em volta desse lugar. E armadilhas montadas, aquelas armadilhas que a gente vê às vezes nos filmes, né? Na selva, para pegar ali alguns animais. Eu não sei quem já morou no sítio, eu já morei em Antônio Carlos, 1 ano e meio, numa chácara, e ali tinha, às vezes, algumas armadilhas montadas. E armadilhas, elas são montadas, é óbvio, né? A gente sabe disso, com o objetivo de atrair e de prender. Ou são engenharias traiçoeiras colocadas para fazer com que algumas vítimas caiam e fiquem presas. E de repente você pergunta, por que isso, né? Não sei, mas é uma visão que Deus trouxe para mim e a gente precisa estar atento, amém? Eu vi essas armadilhas, então nós precisamos estar atentos, com os nossos olhos abertos, porque nós estamos em constante luta. Esse é um lugar que Deus tem, como acabamos de orar sobre isso, Deus tem feito crescer, tem feito prosperar. Existe algo maravilhoso para essa casa. Nós temos alguns planos até ousados, né? Não para a gente dar um passo maior que a perna, mas a gente já olha para este lugar pensando nele pequeno. Já temos planos de expansão para esse ano. Aleluia! Talvez, se você for viajar hoje e voltar daqui 4 meses, essa parede nem vai ter mais. A ideia é essa parede ir até lá no fundo e a gente triplicar esse local. A gente tem uma conferência no final do ano, em novembro, e a gente não quer fazer essa reforma só quando a gente precisar. A gente não está preocupado com o recurso, porque o Senhor ele acrescenta as pessoas e tudo aquilo que é preciso para a sua obra. Então, a gente vê que existe algo em andamento muito especial neste lugar. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que o inimigo ele não queira fazer com que isso seja cessado. Ou, talvez, em italiano a palavra é ralentado, né? Que fique mais, que perca o time, sabe? Uma coisa que era para acontecer, demora para acontecer. Então, a gente sabe que existe uma oposição. E nós precisamos cuidar. Amém? Reparto essa visão com vocês, para que a gente possa orar. E a gente possa discernir armadilhas que o inimigo está colocando ao nosso redor, para que a gente não pise, não coloque os nossos pés, o nosso coração, as nossas mãos, em algo que tenha o único objetivo de nos prender, nos atrair e nos prender.
Geralmente, as armadilhas são colocadas coisas ali que atraem a nossa atenção. Precisamos, então, estar atentos a coisas que a gente precisa discernir. Amém? Digo isso em torno de relacionamentos e tudo mais que a gente sempre cai quando não está atento. Amém? Vamos orar sobre isso. Daí eu entro na palavra. Pai, Deus, discernimos essa visão como algo da tua parte, porque nós sabemos que precisamos cuidar, Deus, deste lugar, cuidar do teu corpo, cuidar dessa casa, cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. E nós, então, olhamos, Pai, para essa visão e nós pedimos a tua sensibilidade, Senhor. Nós pedimos agora olhos abertos, Senhor, para que nós possamos caminhar, Deus, a nossa vida, a nossa caminhada contigo com olhos atentos, Senhor. Para que os nossos pés não pisem em lugares que foram preparados para que eles ficassem ali presos através de situações, de coisas que foram montadas pelo inimigo para atrair a nossa atenção e para nos roubar da caminhada. Em nome de Jesus, nós discernimos agora tudo aquilo que é do inferno, tudo aquilo que é do inimigo para nos segurar, nos bloquear e para nos prender. Nós, em nome de Jesus, liberamos olhos espirituais abertos neste lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tomar uma aguinha, a garganta não está aquelas coisas. Amém. Bom, gente, você consegue sentir o cheiro do perfume do teu irmão? Ou do teu marido? Do teu amigo que está do teu lado? Você sente o cheirinho do teu... Às vezes a gente sente o cheiro porque é aquela pessoa, e a gente até identifica a pessoa pelo perfume que ela usa, ou às vezes até um cheiro meio natural dela, né? Não é? Alguém que tem um cheiro particular, cheiro raiz. A pessoa passa, ou ela está perto de você, ou ela esteve naquele ambiente. E é incrível como você identifica que aquela pessoa passou por ali, por quê? Porque tem algo ali que flui dela, que a gente poderia falar que é até uma essência daquela pessoa. Mas estou falando de algo natural. Eu não sei se tem um perfume que você se identifica. Tem um perfume que você mais gosta? Eu tive uma grande decepção ano passado na minha vida. O perfume que eu mais gosto saiu de linha. Eu não era cliente o suficiente para manter o perfume em linha. Ferrari vermelho, não o black, o tradicional. Meu Deus, o perfume da minha vida, né? Eu usava ele há uns 5 anos, aquele perfume. E acabou. Eu fui numa loja uma vez... E o bom lá da Itália é que tem muita coisa mais barato, né? Aquele perfume, o vidro grande do Ferrari lá custa 13 euros. Na promoção você acha até, no camelão lá da Itália, você acha até mais barato, né? Mas 13 euros, 14 euros você compra o perfume e o frasco grande ali. Eu usava aquele Ferrari, que era uma beleza, né? Ali você fala, tá, mas passou demais hoje, né? Não, esse é o meu perfume, né? Meu cheiro. E daí acabou, não tem. Daí quando estava acabando, né, eu fui na loja, a moça falou que não tinha. Daí eu perguntei por quê, ela falou, por quê? Não sei, não tem, né? Numa outra loja que eu fui, não tinha, até que uma vendedora me falou que tinha saído de linha, que eles fizeram o pedido e não tem mais. Eu não sei o que eu faço agora. Estou experimentando alguns outros perfumes, mas o meu Ferrarizinho ali foi embora, né? Não sei se tem algum perfume que você se identifica com ele. Eu ouvi uma pessoa falando um tempo atrás a respeito de perfume, que ela estudou um pouco, e ela falou que as notas, né, do perfume, elas precisam estar em sintonia com o teu corpo, porque daí existe ali uma química
que faz com que aquele aroma, né, aquele perfume, ele seja particular para você. É isso? Aí, ó. Tá aí a Ana que... A Ana tem um catálogo ali de acordo com o tipo sanguíneo, né, Ana? Mas, gente, eu acho que esse perfume ele tinha alguma coisa que ornava, né, com a minha química. Agora, e desodorante? Tem um desodorante que você usa? Preferido? Rexona. Eu não sei se você percebeu também que o desodorante às vezes não dá certo com você, né? Você passa o desodorante e é terrível você descobrir na prática, depois de um tempo, que aquele desodorante ali não está funcionando. Agora, eu gosto de dar uma pesquisada em tudo, né? E eu descobri que nem todo mundo tem esse mesmo problema com o seu cheiro. E eu estava lendo uma pesquisa que afirma que os asiáticos, eles nasceram com uma variação genética que impede o odor nas axilas. Sabia disso? E essa pesquisa falava de um dado interessante, que muitos ocidentais, quando vão ali para o Oriente, eles, quando chegam, depois de um tempo da viagem, eles vão atrás de desodorante e descobrem que não existe. Eu não fui ainda para lá, mas essa pesquisa, daí eu fui falar, será que isso é verdade? Né? Fui ler alguns depoimentos. Várias pessoas daqui que vão para países asiáticos, elas não encontram desodorante lá. Então, se você for para o Japão, enfim, para algum lugar, você tem que levar desodorante para o tempo todo que você for permanecer lá. Porque para eles essa não é uma necessidade. E eles não usam desodorante. Você não acha nem grandes redes de supermercado, enfim, desodorantes para você vender. É quase ali uma coisa meio para alguém que tem algum problema. Depoimento de Hong Lu, chinesa, editora de moda de 27 anos, mora em Pequim. Eu nunca usei desodorante e nunca pensei em usar. Por que me preocupar em colocar alguma substância química em meu corpo se não é necessária? Só para reforçar que é uma pesquisa. Agora, preocupados com o meio ambiente, a gente tem uma outra curiosidade, que alguns artistas de Hollywood pararam de usar desodorante. Então, de repente, você olha ali na tela alguns rostinhos bonitos, mas entre eles, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Cameron Diaz, não usam desodorante há mais de 20 anos. Chocante, né? Não sei se faz muita diferença para nós. Mas eles pararam de usar desodorante e encaram ali o seu cheiro de uma forma bastante natural. A gente, na experiência que teve inicial, ali na Itália, a gente também descobriu isso, que várias pessoas que estão lá, né, elas não usam desodorante. E a gente não entende o porquê. A gente fazia aula numa turma que era só estrangeiros, gente de todo lugar do mundo, aprendendo italiano junto, e tinha um cidadão. Mas pensa num cara bonito, né? Cara bem arrumado, sempre ali, né? A hora que ele chegava na sala de aula, a gente tinha descoberto que ele tomava banho terça-feira. Na terça, ele chegava, meu Deus, né? Maravilhoso. Na quarta, já era esquisito. Na quinta, e não é exagero, ele ficava isolado na sala, porque todo mundo ia sentando mais longe dele. Na sexta-feira, meu Deus, que hora acaba essa aula? Posso abrir essa janela, porque era algo assim insuportável. Mas ele convivia bem com o seu cheiro. E a gente vai descobrindo também que o cheiro, em algumas culturas, falam a respeito da sua própria masculinidade. O homem ali, quanto mais exala aquele seu cheiro particular, mais ele é atraente. Culturas diferentes, né? Mas, e o teu cheiro, né? Claro que a gente vai chegar em você. Hoje o problema é você, né?
E o teu cheiro, né? Sem pensar em maquiagem de desodorante, de perfumes. Qual é o teu cheiro hoje, né? Porque o cheiro, a hora que vai investigar, é claro que a gente vai cair no ponto da essência. Então, qual é a tua essência hoje? A essência fala sobre uma natureza ou estado das coisas que fazem parte daquela coisa ou daquela pessoa. E a essência ou o perfume, né, de alguém é uma pequena representação, na verdade, do todo. Aquilo que nós exalamos, a nossa essência, o nosso cheiro, o nosso perfume, ele é só uma amostra daquilo que realmente hoje é a nossa composição. Aquilo que está dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas respostas às experiências que a gente viveu, isso tudo faz parte de uma essência que vai sendo formada dentro de nós. Eu pesquisei como se forma uma essência, e os perfumistas dizem o seguinte: uma fragrância, ela é feita de uma mistura de substâncias diferentes. E no nosso caso, a nossa essência, ela vai sendo formada através das nossas experiências com pessoas, com o mundo, com situações, e a forma que a gente vai, então, resolvendo todas essas coisas dentro de nós, forma a nossa essência. E eu não sei se você consegue hoje olhar para você, além de sentir, né, o perfume que está saindo de você, é você talvez reconhecer essa essência de uma maneira talvez mais investigativa. Você descobrir as coisas que foram entrando dentro de você ou que te compõem hoje e que fazem a pessoa que você é. Para você, então, entender o porquê tem algo como essência que todo o tempo te acompanha. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o Eduardinho, o Jô, pega a Ana, né, que está no meio. A Ana tem uma essência. Amém? Não tem uma essência? O Sandrinho tem uma essência. Tem um perfume que sai dele. O Richard tem um perfume, o Juliano, o Michael, perfume, algo que sai dele, que é só vocês que entregam isso para as pessoas, que entregam isso para o Senhor. E eu acho isso uma das coisas mais lindas que Deus faz com que seja preservado, até mesmo no seu corpo, como a gente orou nesse início a respeito de membros diferentes. A gente então tem as nossas essências, a gente tem as coisas que nos formaram, nós somos pessoas diferentes, nós vivemos coisas diferentes, nós elaboramos coisas diferentes, nós aceitamos algumas coisas, outras a gente teve mais dificuldade. Isso tudo vai produzindo algo em nós que a gente, primeiro, precisa entender que isso é nós, né? Igual diz o corintiano, é nós, né? A nossa essência, aquilo que nós somos. E a gente não encontra na Bíblia Deus chamando alguns só que representa um determinado perfume, ou tem uma essência, ou tem um comportamento, ou de alguma forma respondem dentro da cartilha dele. Mas Deus, ele vai nos chamando a todos. É por isso que aqui é um lugar que tem um cheiro único, né? A igreja do Senhor tem um cheiro particular. Não é o cheiro de uma pessoa só. É o cheiro de várias pessoas. E aquilo sobe até o Senhor. Mas particularmente, voltando, né, para que isso seja para nós algo pessoal, nós enxergamos, através do Espírito Santo, que existe uma essência dentro de nós. E daí eu chego à pergunta decisiva dessa manhã. Você entendendo que, vamos, para ficar fácil ilustrar, né? Vamos imaginar que você é um frasco que retém, então, uma essência. Que ela foi composta a partir da tua vida inteira.
De repente você está aqui, tem apenas 14 anos, mas você tem todo esse tempo de vida, de essência que foi formada. E talvez ali, nesses primeiros anos de vida, os psicólogos, né, minha esposa, se tivesse aqui, ela poderia levantar a mão e falar concordo, não concordo, são os mais importantes, que formam a nossa essência. Então, a gente não pode desprezar nenhum momento da nossa vida, todos eles são importantes. E os iniciais, meu Deus, como formam a nossa essência. Então, se perceba agora como um frasco de perfume. A Flaviana é um Ferrari típico, vermelho. Agora, pense em você como um frasco. E o que está dentro de você agora? A tua composição, as tuas experiências. Agora pensa que esse frasco, ele quebrou. Talvez aconteceu uma situação, isso acontece, que nos quebra. Experiências difíceis da gente lidar, ou coisas que realmente mexem conosco, e a expressão é, aquilo me quebrou, né? Agora, pensa em uma situação que já fez isso, ou que pode fazer que você passe por isso. Algo que te quebra. Vamos dar alguns exemplos, né? O que hoje poderia quebrar alguém? No sentido literal, né? A pessoa estava inteira ali, meu Deus, aquilo quebrou com ela. Ouviu alguma? Perder alguém. Morte, meu Deus, né? Me quebra, né? Está fora daquilo que era o combinado. Não podia ter essa perda. O que mais pode nos quebrar? Não pense em você, pensa no teu vizinho, né? Você sabe que isso quebraria ele. Uma traição. Meu Deus, outra coisa, né? Uma doença grave. E quando a gente entra na traição, por exemplo, e a gente, claro, fala a traição no relacionamento de um casal, mas também traição nos relacionamentos nossos com pessoas que alguém nos traiu, isso tem uma potência, né? Uma força de nos quebrar, de nos fazer desmanchar com aquela situação. Qual outra situação? Injustiça. Injustiça. A injustiça também nos quebra, né? Alguém sendo injusto com você. Agora, pensa nessas situações te quebrando. Você é um frasco de perfume. E aquela situação, ela vem contra você, e como você não é de ferro, você quebra. E às vezes Deus nos quebra. No bom sentido, né? A Bíblia fala sobre um vaso, né, que ele precisou ser quebrado para que Deus ele pudesse colocar algo dele e ficasse ali, não vazasse mais. Como aquele vaso, ele precisaria passar por aquela experiência, ele foi totalmente moído e foi construído algo novo. Então, imagina isso, alguma situação quebrando, ou Deus, ele nos quebrando. O livro de Tiago fala que, a respeito do orgulho, por exemplo, Deus ele coloca a mão no nosso peito e faz com que a gente não avance. E às vezes alguma situação que nos prende, que nos faria ficar parados, né? Deus faz com que alguma coisa quebre também para que a gente possa entender, na verdade, a essência que está dentro de nós. E daí, o que acontece? Você é quebrado, você tem uma essência dentro, e o que acontece com essa essência? Ela vaza, ela aparece. Ela aparece. Se a gente usasse um outro exemplo de uma fruta, né? Quando a fruta ela é apertada, ela é espremida,
é que o caldo, a essência dela aparece. E aí, eu não sei qual é o perfume que hoje você percebe que sai de você, ou que saiu de você todas as vezes que você foi quebrado. Você consegue lembrar do teu perfume, né, que saiu, tua essência? Eu trouxe 2 textos aqui para a gente entender um pouco sobre isso. O primeiro texto, eu não sei se você lembra de um texto, que eu acho que vai ser esse, que a Bíblia fala sobre o perfume. Sobre nós, então, como essa essência de nós sermos um perfume. E como a Bíblia revela isso para nós. Alguém lembra desse texto, né? Vou dar uma dica aqui. Qual é um texto que a Bíblia fala sobre perfume? O vaso. Boa. Oi? O bom perfume de Cristo. Os 2. Os 2 mais conhecidos. Eu vou começar aqui com 2 Coríntios 2,14. Diz assim: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar um perfume, a fragrância do conhecimento que nós temos de Deus. Porque para Deus nós passamos a ser o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, como um testemunho de Jesus na terra. Então, a Bíblia aqui traz, e eu já pego um outro caminho para depois a gente voltar nessa parte nossa como essência e nós enxergarmos a nossa essência em alguns momentos sendo quebrada. A Bíblia aqui traz, então, para nós como algo revelado de Jesus para nós, que esse lugar, que a sua igreja, mas nós como membros, nós temos um perfume de Cristo que é para ser exalado em nós, acima ou, na verdade, no lugar das nossas coisas, do nosso perfume, da nossa forma, da nossa expressão. E a gente entende isso acontecendo na nossa caminhada, na nossa experiência com Jesus. Porque quando eu digo aqui, que o que já aconteceu com você, que te quebrou e te fez exalar um certo perfume, talvez nessa hora você tenha até uma dúvida, porque aquilo é uma questão talvez em aberto. Será que eu ainda sou esse perfume? Será que quando algo me quebrar novamente, eu vou exalar aquele perfume que eu lembro que eu exalei naquele momento? Talvez um perfume que saiu de mim, que até contaminou as pessoas. Esse é o ponto. Será que eu vou de novo murmurar? Ou será que de novo eu vou me fechar para o Senhor? Será que de novo, ao invés de subir um perfume agradável daquela situação, que as pessoas vão querer estar comigo? Porque um perfume bom faz com que as pessoas se aproximem, não se afastem de nós. E esse texto fala que existe um perfume de Cristo, que ele é muito bom, ele é muito agradável, e ele está sendo derramado nas nossas vidas. E nós vamos enxergar isso somente nas experiências que a gente vai tendo nas nossas vidas de quebra. Então, em primeiro lugar, quebrar não é tão ruim assim. Fala que alguém que já quebrou empresa e também teve algumas situações que me quebraram, né? Que entram nessas questões todas de relacionamento e tudo mais. E quando eu vejo algumas coisas que aconteceram, e eu olho hoje coisas que continuam a acontecer, eu vou percebendo que existe um outro perfume que, na verdade, está ocupando mais lugar e vai sendo aquele mais percebido pelas pessoas. Agora, tem uma outra história, que é essa que eu gostaria de ficar tempo. Tudo isso foi uma introdução, né, a respeito do perfume, que fala sobre essa essência e a importância da gente perceber isso dentro de nós. Porque isso vai ser algo libertador para as nossas vidas.
O texto primeiro é de João capítulo 12, se você estiver anotando, João capítulo 12, versículo 1 a versículo 3. Eu vou falar de uma sequência que ela é reveladora na vida de uma família. O primeiro texto fala assim: Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Aquela família, Marta, Maria e Lázaro, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume, aqui diz de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa, aquele lugar, se encheu com aquele perfume, com aquela fragrância. Eu trouxe aqui um perfuminho, né? Não é, infelizmente, o meu Ferrari, mas eu queria fazer uma experiência com vocês nessa hora. Tem um perfume aqui. E a gente vai ver se, na prática, quando a gente derrama um perfume, realmente a gente tem um cheiro. A igreja nunca mais vai ser a mesma. Mas eu vou derramar um pouquinho de perfume em alguns lugares aqui da igreja, para a gente perceber o efeito de um perfume. Um pouquinho para o Paulinho, um pouquinho de perfume, para a gente perceber como isso ele vai alcançando algo naquele lugar. O pessoal que está um pouco para trás, talvez vai demorar um pouquinho mais para sentir o cheirinho, mas já já o cheiro vai chegar aí. O texto aqui fala que Maria, ela derramou algo aos pés de Jesus. E para mim, é o que Deus estava ministrando ao meu coração nessa manhã, né? A respeito desse perfume, Deus me fez lembrar dessa cena. Porque eu tinha ministrado, acho que 2 domingos atrás, um outro momento da vida dessa família. E o Senhor estava me lembrando daquele momento que aquela família teve diante de Jesus. E eu lembrei desse texto. E esse texto, então, ele fala desse perfume caro que foi derramado, e ficou uma frase, né, no meu coração, ou talvez uma pergunta, que era: mas que perfume é esse, né? Que a gente tem aqui no texto que é um perfume caro, algo importante, algo que as pessoas questionaram. E o Senhor trouxe isso ao meu coração. Essa sequência de histórias na vida de uma mesma família que pôde produzir no final algo a ser derramado aos pés de Jesus, que aqui a gente já tem, que foi algo que trouxe adoração ao Senhor e fez com que aquelas pessoas pudessem perceber uma essência que havia sido derramada aos pés de Jesus e que aquilo tocou o coração do Senhor. A sequência fala, então, de 3 histórias de uma mesma família, com os mesmos personagens, Marta, Maria e Lázaro. Essa história que eu li agora, eu vou ler no final de novo, porque ela é a última das 3 histórias envolvendo esses irmãos e Jesus. Mas a gente vai começar do começo essa história. A gente vai começar voltando um pouco no tempo e ver como tudo isso começou, com uma essência boa que a Bíblia mostra aqui, que ela precisa realmente estar dentro de nós, que é algo que, segundo Coríntios, já nos disse que estaria como um perfume de Cristo. Como isso foi desenvolvido na vida de uma casa, na vida de uma mulher. A primeira história, então, começa no capítulo 10 de Lucas. É claro que eu vou ler só uma parte, você anota, porque pode investigar todo esse contexto e com certeza vai ter muita coisa que Deus vai falar com você. Mas no capítulo 10 de Lucas, essa história, essa família aparece pela primeira vez em cena. E fala como eles se conheceram, fala um pouco da fragrância que exalava
daquelas pessoas, principalmente nesse primeiro texto de Marta e de Maria, e como Jesus começa a transformar o perfume daquela casa. Como Jesus começa a transformar a essência daquelas pessoas. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebe na sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta, aqui, é quem tem a iniciativa de convidar Jesus para se hospedar na sua casa. A gente falou sobre isso, e se você não estava aqui domingo, acho que foi passado ou retrasado? Foi domingo retrasado. Procura lá no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, aproveita e se inscreve, né? Nosso canal do YouTube é Sabaoth Floripa, todas as palavras elas estão ali, naquele canal. E na semana retrasada, se você não veio, te convido a ouvir aquela ministração. E fala então a respeito desse serviço, né? A respeito do nosso tempo, a respeito das nossas ocupações, e a gente entender as coisas que são reveladas por Deus, prioritárias para nós, que a gente precisa fazer algumas escolhas, que a gente precisa ajustar a nossa agenda, que a gente precisa entender que quando a presença de Jesus ela é manifestada, aquilo precisa ser a coisa realmente prioritária e mais importante da nossa vida, e por isso a gente vai refazendo a nossa vida, as nossas escolhas, e não temos como, de verdade, escapar disso, no bom sentido. Porque se existe a presença ali de Deus na nossa frente, aquilo precisa ser tão real para nós, que sim, os nossos olhos, eles vão buscar em como administrar todo o restante da nossa vida. Mas aquela presença, meu Deus, né? Eu vou fazer de tudo para não me afastar e não perder a presença de Deus e eu desfrutar daquele momento. E tantas coisas que eu tenho feito, tem me separado, me afastado, tirado o meu foco. Nós falamos muito a respeito disso nessa ministração. Maria, aqui talvez mais sensível nesse momento, pronta para ficar ouvindo Jesus, né, sem pensar em mais nada, a gente conclui que ela, Maria, tinha um zelo pela presença de Deus, desde a sua primeira experiência. Nessa primeira história, o que o Senhor falou comigo é que eles tiveram uma experiência que começou a formar, então, o seu perfume, a sua essência. E a essência, principalmente aqui, de Maria. Que ela entendeu esse primeiro ponto do nosso tempo e das suas prioridades. Apesar disso parecer muito simples, eu vejo que essa é uma composição pura de uma essência nova que precisa ser formada em nós. Amém? Você como um frasco que você decide se esvaziar e você pede para o Senhor uma essência dele que seja exalada da tua vida. A primeira composição, a primeira substância que eu vejo que foi colocada, foi revelada para essa casa, e Maria entendeu rapidamente, é que ela precisaria reorganizar a sua vida. Isso fala de uma nova essência que vai sendo formada, e a gente é convidado para isso. Você tem sido convidado constantemente pelo Espírito Santo para visitar todas as áreas da tua vida, reorganizar toda a tua vida para que ele seja realmente tua prioridade. E você talvez possa perguntar ou questionar tantas coisas nesse momento, como a gente percebe que Marta brigando com essa revelação, ainda fazendo algumas coisas, mas no final, essa é a mensagem que fica dessa história para nós, não é verdade? Que a gente precisa decidir ficar na presença de Jesus. Que a gente precisa reorganizar tudo na nossa vida, para que isso seja verdade. Essência. Quando algo nos quebrar, ou melhor, quando nós derramarmos a nossa essência
propositalmente diante de Jesus, se essa primeira verdade ela não estiver presente, não existe esse perfume. A história aqui ela vai continuando, e a segunda história, ela está em João capítulo 11, do versículo 1 ao 43. Eu não vou ler tudo, vou ler só uma parte pequena. A segunda história é da ressurreição de Lázaro. A história começa com as irmãs pedindo que Jesus vá até a casa deles, porque seu irmão estava doente, e elas acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Isso é o que está por trás dessa segunda história. Eles já haviam passado por aquela primeira experiência. Agora, a segunda é uma experiência de necessidade, de cura. Eles precisavam de algo e foram atrás de Jesus. João 11 diz assim, havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, versículo 1, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, aconteceu uma situação. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Agora, presta atenção, isso aqui às vezes é o que fica difícil da gente entender. Aqui é o primeiro spoiler bíblico da Bíblia, né? Essa história aqui, ela não tinha acontecido ainda. E às vezes, quando a gente lê esse texto, embola a sequência de fatos na nossa mente. Então, aqui o texto fala o que vai acontecer na terceira história. Porque o escritor já conhecia. Mas essa experiência ainda não havia acontecido. Até aqui, o que eles tinham vivido com o Senhor? Eles tinham sido confrontados quanto à sua vida, ao seu tempo, e a prioridade máxima deles, que era Jesus, que era encontrar a presença do Senhor e viverem aquela experiência, e não estarem ocupados a ponto de não poder estar diante do Senhor. Em segundo lugar, nessa história, fala apenas desse momento de necessidade que eles estavam vivendo. Uma situação aconteceu que, como a gente falou aqui, é algo que quebra qualquer família ou qualquer pessoa, uma enfermidade. E eles foram atrás de Jesus. Mas ela ainda não havia derramado o perfume. Aqui só conta de algo que aconteceu, como a terceira história que eles tiveram. Versículo 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O grande privilégio de nós termos Jesus dessa forma, próxima, como um amigo nosso, é que por mais difícil que seja a situação que a gente esteja passando, Jesus, a gente vai entender que está ali, que está presente, e Ele está trabalhando. Para que a situação ela não se torne uma situação de morte realmente. O grande privilégio de nós termos um relacionamento que vai sendo crescente com Jesus, como essa família que estava experimentando, é que elas sabiam que Ele estaria, mesmo que não fisicamente naquele momento com eles, disponível para vir até eles e fazer algo, porque eles já haviam recebido o amor que Jesus tinha por eles e que Ele faria qualquer coisa para trazer uma solução para qualquer problema que eles passassem. E eles recorrem a Jesus. E nós só podemos fazer isso quando nós entendemos essa ligação que nós temos com Jesus de amor, de amigo, de preocupação. Olha como tem substância aqui, né? Olha como tem coisas que estavam acontecendo e sendo trazidas e esclarecidas para o coração dessa família. A gente percebe um perfume que não vem de um estalar de dedos, mas de coisas que estavam sendo trabalhadas na vida deles. E eles vão tendo com que aquilo fosse crescendo dentro do seu interior, formando essa essência. No versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu
falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele não foi imediatamente para o lugar que elas estavam, para que eles estavam, ou para que Lázaro estava perecendo. Versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E 21, disse Marta a Jesus, Senhor, e se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão, ele vai ressuscitar. E eu entendo aqui que essa experiência, essa ação do tempo ainda continua sendo revelada para eles. Para que um perfume fosse gerado e uma essência fosse aumentada na vida deles. Que não é somente sobre o tempo deles, a forma que eles estavam entendendo a sua vida com Deus, a sua vida com Jesus, mas é também um outro lado da moeda. É como Jesus estava vendo o tempo deles. Porque na nossa essência natural, o que está dentro de nós é uma vontade de resolver as coisas no nosso tempo. Não é verdade? Só que isso nem sempre vai cheirar bem, né? Porque se, por exemplo, você tem uma situação que precisaria ser atingida pelo poder de Deus, e você chama Jesus para a tua casa, e você apresenta aquela situação para ele. E a gente pode ficar nos mesmos exemplos, como uma doença, ou como uma situação financeira. E você tem certeza. Ele ouviu, né? Ele está ali, ele tem poder. Mas aquilo não aconteceu no tempo teu. E aqui a gente percebe que Jesus ele dá uma seguradinha, né? Ele poderia correr para aquele lugar, porque o texto revela que ele amava aquelas pessoas e ele queria fazer com que aquelas pessoas entendessem também o amor que ele tinha por elas. E Jesus ele fica mais 2 dias no lugar que ele estava, tempo suficiente para aquela situação chegar ao limite. Mas Jesus, ele escolhe fazer isso. A gente percebe aqui que não foi uma situação que fugiu ao controle de Jesus. Ele escolhe ficar naquele lugar. E a gente entende aqui uma outra substância sendo revelada e trazida para aquele perfume, que o tempo sempre vai ser de Jesus, de Deus, mesmo que a gente imagine que as coisas possam acontecer de uma outra forma, num outro momento. E aquilo não pode mais afetar o amor que Jesus tem por nós e a preocupação que ele tem conosco. Estamos falando de essência. Porque se essa essência não for a nossa, quando a resposta não vir, o nosso perfume não vai ser o de Cristo. Vai ser o nosso perfume. E geralmente não é bom. O tempo é dele, a hora é dele, é ele que está no controle, mesmo quando parece que está demorando. Essência. E eles receberam, essa família, mais uma substância de um perfume caríssimo. Essa foi uma lição para todos eles. Para Marta, para Maria, que constantemente estava aos pés de Jesus. Olha aqui versículo 28. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando-o à parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e disse, tirem a pedra. Disse Marta, o meu irmão já está morto. Senhor, ele já cheira mal. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e Lázaro veio para fora. Amém. Eu creio que é uma sequência maravilhosa acontecendo aqui, no coração dessas pessoas. Queria chamar a Débora aqui para já ficar no teclado. Eu não sei se você está sentindo esse perfume, né? Mas existe algo nesse lugar que naturalmente foi derramado, que vai envolvendo todo esse lugar. Mas eu creio que a gente vai ter também ainda hoje a oportunidade de derramar aquilo que está dentro de nós, para que essas coisas sejam esgotadas da nossa vida e a gente possa ser um frasco para receber esse perfume que o Senhor ele tem interesse em trazer nos nossos corações, com as nossas experiências com Ele. Ou se a gente vai poder derramar algo que já é fruto de um perfume que foi formado por Deus nas nossas vidas. Porque eu chego agora de novo nessa última história. E essa história é bem importante a gente entender que ela finaliza então outras duas histórias. Essa história que a gente leu em primeiro lugar, ela é o último capítulo desses personagens. A gente não encontra de novo dessa forma um ensino através da vida dessas pessoas. Mas eles não chegaram aqui por acaso. E lendo de novo, com esse entendimento, que era o último momento, a gente, eu acho que encontra algumas coisas novas aqui. Diz assim: Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, aquele que tinha morrido e que também tinha ressuscitado. E ali prepararam uma lasanha e um pudim para Jesus. Prepararam um jantar para o Senhor. Agora, por que eles tinham preparado um jantar para o Senhor? Olha que lindo isso, né? Eles já tinham passado pelas suas primeiras experiências com o Senhor. Essência. Eles já tinham passado pelo entendimento que a vida deles precisava ser mudada totalmente. Prioridade. Jesus é minha prioridade. A presença dele eu não troco por nada. Eu corro para a presença do Senhor. Eu me deleito na presença do Senhor. Eu quero estar neste lugar. Através de uma situação, o Senhor ensinou isso para eles. Mas eu vejo, foi o que o Senhor me falou nessa manhã, 7h38, que ali começou a ser formada uma essência que agradou o Senhor. E eles tiveram esse primeiro elemento do seu perfume, Maria principalmente. Em segundo lugar, eles já tinham passado por coisas que talvez a gente já passou, ou que a maioria de nós ainda está. É formação, mas a gente precisa passar por isso. Que é o momento da necessidade. E eles tiveram também. E Jesus não se importou com isso. Jesus não se importa que nós tenhamos necessidade. Todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele curava as pessoas, ele trazia algo, porque ele é Deus e só ele pode fazer coisas que são impossíveis para nós naturalmente. E essas coisas continuam liberadas por ele. Nós somos a igreja que continua expressando a simplicidade, mas o poder do Evangelho. Então, aquela família tinha passado por isso, uma necessidade, chamaram Jesus. Jesus resolveu, mas ele ensinou que seria no tempo dele. E eles descansaram nisso, resolveram. E eles chamam aqui Jesus. Não tinha uma necessidade. Eles não tinham um problema mais de ocupação, porque a gente vê até Marta aqui envolvida nesse jantar de uma forma diferente. Marta servia do jeito certo,
não era mais um problema para Maria. Maria que não levantou a mão, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, só nessa hora, ela não pôde fazer isso antes. Nesse momento de chamar Jesus, de ter passado por experiências e ter algo que não poderia mais ser contido, ela não tem outra alternativa do que derramar tudo aquilo diante de Jesus. Existe algo que nós precisamos ter para oferecer a Jesus. E ele construiu isso na vida de Maria. Ele construiu isso na vida daquela família. O texto fala assim: então Maria pegou um frasco de perfume caro e derramou os pés de Jesus, e depois enxugou com seus cabelos. É um sinal de honra. E a casa encheu-se com a fragrância. Naquela cultura, uma mulher, ela entendia que o cabelo crescido era sinal de honra, e muito mais honroso que uma toalha, além de ser um reconhecimento profético que Cristo é o noivo. Foi esse ato de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E aquela casa, as mesmas pessoas, as mesmas características, mas agora com uma essência nova que foi trazida por Jesus. Agora, apesar de ser a mesma casa e as mesmas pessoas, existia um perfume novo. Amém. Eles haviam passado por algumas experiências com Jesus. Já haviam aprendido muitas coisas. E no final dessa minissérie, Maria não vê outra coisa a fazer do que derramar toda a sua essência aos pés de Jesus. Amém. Bom, existe uma essência. Imagina Jesus agora, ele chegando pertinho de você, e ele, sem ninguém perceber, é claro, aquelas coisas que o Senhor faz conosco, que são pessoais, e ele chega perto de você e não fala nada, né? E não faz nada. Mas daí você, talvez, por começar a perceber algumas coisas que aparecem, né, diante de Deus, você fica meio quieto, meio parado, não fala nada. Talvez o teu perfume é o teu medo de cheiro de perfume, até o teu próprio hálito, né? Não sei se já aconteceu, chega perto de alguém, não vou falar com essa pessoa, porque, meu Deus, né? Igual aquele irmão que chegou para uma pessoa que estava com mau hálito e falou para ela: Deus me mandou te dar um house. Imagina você assim hoje, agora, né, diante de Jesus, e você sabendo que Ele te conhece como essência, as coisas que hoje estão aparecendo de você, que você, quando é quebrado, aparece, as pessoas sentem, ou aquilo que você está derramando aos seus pés. Agora, o maravilhoso é que Jesus, ele sempre muito gentil, ele faz aquela cara que só Ele sabe fazer para nós, de aceitação, mas Ele mostra para nós que algumas coisas precisam ser trocadas dentro de nós, porque tem apenas uma essência que é dele. Amém? E daí não importa mais as nossas essências, por mais que a tua seja particular e boa, a tua essência, na verdade, ela não pode mais ser o teu perfume. Você não pode mais ter um cheiro teu, das tuas experiências sem Deus. São insuficientes, não duram.
são impossíveis, são insuficientes para trazer algo bom para você e para o lugar que você está. Não cheiram bem. Existe morte em nós, existe pecado em nós, existe separação nossa do Senhor. Então, a gente precisa, em algum momento, assim como Maria fez naquela hora, onde ela já havia sido cheia por esse perfume, por essa fragrância, ou talvez quando a gente percebe que tem algo que realmente precisa sair de nós, para que essa essência seja formada com Ele, através dos seus momentos especiais, que Ele nos faz enxergar e nos revela alguma coisa. Se derramar. Amém. Eu queria te convidar nessa manhã a você fazer isso. Enquanto a gente cantava aquela primeira música, Deus começou a aquecer muito o meu coração quanto a isso. Quem você é precisa ser derramado diante do Senhor, para que aquilo que Ele quer produzir em você e o que Ele está fazendo possa ser retido nesse frasco que foi esvaziado, para que aquilo seja adoração a Ele, para que aquilo possa ser derramado constantemente aos seus pés. A gente vai vendo aqui nesse momento da vida de Maria, mesmo quando estava acontecendo tudo isso, quando Lázaro estava ali para morrer, a gente percebe ela em vários momentos, ela estava prostrada. A gente vê depois nesse final, que mostra essa parte da vida de Maria, ela também constantemente prostrada. Ela aprendeu este lugar de estar prostrada, derramada aos pés de Jesus, mas existia algo que ela oferecia. A gente pode escolher se prostrar e sempre derramar esse nosso perfume, mas chega uma hora que a gente precisa ter um perfume novo, que foi feito por Ele, que isso passa a ser adoração ao Senhor, que a gente pode oferecer a Ele. Amém?